3. O nascimento das ideias. 1. Da acolhida que devemos dar às ideias. O pensamento não se deixa solicitar pela vontade. Existe nele uma espécie de independência rebelde. Quando ele fala, por vezes, diz o contrário do que desejaríamos ouvir. Por isso, nem sempre os homens se queixam de seu silêncio. Chegam até a murmurar para encobrir sua voz. Ou então, ele se cala quando queremos obrigá-lo a falar, pois não se deve consultar indevidamente o oráculo interior. Nesse caso, é o sacerdote que nos responde e não o Deus. Pode-se pedir que mantenhamos os olhos sempre abertos, mas não é garantido que um belo espetáculo lhes seja oferecido. Que mantenhamos uma atenção sempre vigilante, mas não é garantido que uma verdade venha ao seu encontro. Que disponhamos de um consentimento sempre pronto, mas não é garantido que ele seja solicitado. No entanto, se a luz que nos envolve a todo instante parece recusar-se a nós, é porque, em primeiro lugar, nós nos recusamos a ela. É porque não soubemos abrir-lhe um acesso até nós. Mas a tarefa é difícil, tamanha a simplicidade que exige. Assim, por vezes, no momento em que a graça já se aproxima de nós, nossa concupiscência desperta e a rechaça pelo próprio esforço que faz para captá-la. Mesmo quando a ideia já se ofereceu, ainda é difícil fazer bom uso dela. Para manter o espírito livre, é importante não pesar sobre ela. Corrompemos todos os bens que recebemos pelos esforços que fazemos para retê-los e pela insistência com a qual buscamos esgotar sua fruição. É na primeira revelação que a luz é mais bela. Quando a fixamos por demasiado tempo, ela se irisa. Em todo conhecimento, existe um ponto que não posso ultrapassar sem que ele seja perturbado. No entanto, embora a vontade não deva prolongar nem forçar o olhar da atenção, nenhuma ideia pode, contudo, pertencer-nos, se não sofreu em nós uma lenta incubação, se não a guardamos por muito tempo nos recantos de nossa vida interior, quase sem pensar nela, e, no entanto, sem deixar de alimentá-la. Então, no momento em que a consciência de novo a ilumina, ela nos parece tão miraculosa quanto aquelas coisas tão próximas e permanentemente sob os nossos olhos que sustentam toda a nossa existência, sem que tenhamos necessidade de vê-las. E assim que a vemos, ela se ergue diante de nós, pura, firme, segura de si, com um contorno fino, sutil e de uma só vez, como um ser vivo. 2. Disciplina da atenção. Ideias numerosas são por vezes uma fraqueza para o espírito, tanto quanto sua raridade. O espírito não deve ficar vazio, nem transbordar. Seu papel é apreender, mas com a condição de que ele possa cingir. Atividade em excesso o prejudica, e pouco demais também. Nada é mais difícil para ele do que encontrar uma atividade comedida e que siga um curso natural e harmonioso. Alguns são atribuídos pela abundância de ideias que surgem naturalmente de seu próprio fundo e se tornam incapazes de acolher qualquer chamado vindo de fora. O movimento que os acima nos deixa neles nenhuma superfície plana sobre a qual a influência das coisas possa inscrever-se. Outros são plásticos demais e aptos a receber impressões demais.
mas não têm suficiente movimento para que a ação que os abala trilhe um caminho em sua vida interior. Contentam-se com carregar a cada instante a marca do que lhes advém. O espírito deve sempre conciliar em si duas qualidades contrárias: a extensão, que lhe permite abraçar um vasto domínio, onde a multiplicidade das formas do ser revela toda a riqueza do mundo, e a profundidade, que lhe permite descer suficientemente fundo em si mesmo, para aí descobrir a raiz de tudo o que existe. Não deve ter abertura demais, pois se tornaria um espelho que, ao refletir coisas em excesso, perderia toda a sua limpidez. Nem abertura de menos, pois se tornaria como um espelho que, mantendo sua limpidez, deixaria de refletir o que quer que fosse. A atenção deve permanecer tranquila, confiante e sempre disponível. Por vezes existe nela uma espécie de avidez que provém do amor de si, que busca antecipar-se ao contato com o real e que perturba o espírito, em vez de servi-lo. Todos os homens têm luz suficiente. Poucos, porém, têm simplicidade suficiente para se contentar com isso. Muitos deles são cheios de impaciência e saltam para além do que veem, assim, incapazes a um só tempo de colher a luz que lhes foi dada e de oferecer a si mesmos a luz que cobiçam. Permanecem sempre na escuridão. 3. Flexibilidade da atenção. Como se poderiam governar os próprios atos, senão por meio dos próprios pensamentos? É por efeito de certos pensamentos que alguém retém sua vontade ou a deixa desimpedida. Existe, portanto, uma contradição em admitir que se é responsável pelos próprios atos, sem ser responsável pelos próprios pensamentos. Na realidade, apenas a atenção depende de nós. E nossos pensamentos são atos, invisíveis, é verdade, mas os únicos que nos justificam ou nos condenam. Somos nós que dirigimos nosso espírito, visto que nossa atenção depende de nós. E como só vivemos em meio aos nossos pensamentos, a atenção tem a característica, ao que parece, de escolher o âmbito em que nos agrada viver. Ela confere ao olhar sua direção, mas este nos descobre a cada vez um espetáculo novo que não poderíamos esperar nem prever. Permanecer atento não é obrigar-se a pensar certas coisas, é manter em si certa abertura que permite acolher todos os chamados que as coisas nos fazem. No entanto, por vezes se dá ao espírito, pelo esforço da atenção, uma atenção que o paralisa. É preciso aprender, ao contrário, a preservar sua flexibilidade e sua modalidade. O espírito jamais deve aplicar-se a uma ideia de maneira tal que deixe de perceber sua complexidade e sua ligação com todas as outras. Jamais deve aplicar-se a uma cadeia de ideias, de maneira que perca aquela agilidade, sem a qual é incapaz de apreender todas as claridades que o atravessam e ultrapassam seu desígnio, e por vezes sua esperança. Assim, pode-se considerar o método de Descartes um pouco severo e até um pouco estreito. Não se deve pedir ao homem nada além de dispor de sua atenção, mas ele deve dá-la pura, humilde, flexível, livre de toda preocupação e de todo o amor próprio, sem pressa nem atraso, sem lhe permitir antecipar nem deixar passar o que lhe é oferecido,
ou desejar que isso seja diferente, ou misturar nisso uma segunda intenção, ou perturbar a transparência disso por um desejo ou um esforço. A atenção perfeita é um ponto onde a atividade e a passividade se confundem, sendo a primeira um consentimento puro e a segunda o próprio dom no qual se consente. Por vezes, realizamos melhor uma intenção particular quando ela está envolta em outra mais vasta, que confere à primeira mais força e impulso. Assim, o pensamento constante de Deus dá mais luz a todos os nossos pensamentos isolados. Somente a atenção, que não é retida por nenhum interesse humano, permanece sempre inteira e indivisível. Ela eleva todos os objetos aos quais se aplica. Nesse ato único, pelo qual estamos atentos à vida, todos os acontecimentos assumem seu lugar, seu valor, sua iluminação, sem que nenhum deles seja capaz de nos distrair. É uma atenção a Deus, que é a atenção de Deus em nós. A atenção aplicada a um objeto particular, ao contrário, divide-nos, porque é incapaz de nos ocupar inteiramente. É preciso que ela se torne semelhante ao amor, que é o despertar da consciência em sua inteireza, o que, num único objeto, torne presente para nós o universo inteiro. 4. Fidelidade à mesma ideia. O espírito só pode manter sua unidade e sua força atendo-se a uma única ideia, pois não existe ideia que não seja grande o suficiente para preencher toda a capacidade do espírito, e enquanto ela não o tenha feito, não a possuímos em sua inteireza. Importa deixar que o olhar preserve sua unidade, em vez de lhe oferecer um espetáculo demasiado extenso. No entanto, cada ideia é um foco em torno do qual se propagam ondas de luz que lhe dilatam incessantemente o horizonte. Enquanto ela não tiver esgotado sua potência e irradiação, não devemos deixá-la escapar, pois existe uma única ideia capaz de expressar nossa vocação intelectual. Existe uma única perspectiva pela qual nossa consciência pessoal é capaz de abraçar a totalidade do mundo. Fora dela, podemos ainda imaginar o real, mas não percebê-lo. Trazemos em nós, durante toda a nossa vida, por vezes, sem que o saibamos, o mesmo pensamento. Ele reaparece incessantemente em nossa consciência, mas nem sempre o reconhecemos, porque no instante em que nos mostra uma de suas faces, oculta-nos todas as outras. Só consente, por assim dizer, em descobri-las sucessivamente. Assim, nunca acabamos de recolher toda a sua luz, em vez de possuí-lo. Estamos sempre em busca de sua posse. Ele é sempre para nós, a um só tempo, familiar e desconhecido. Nunca deixa de nos proporcionar uma nova revelação. Não tentemos mudar a visão de mundo que nos é própria, pois basta mantê-la para que ela não pare de se ampliar. O mundo inteiro pode caber dentro dela. Não tentemos abandonar a ideia que responde melhor ao anseio do nosso ser, pois ela é capaz de despertar todas as potências de nossa consciência. É verdade que nosso pensamento vive de mudança, mas essa mudança não deve vir dele. Ela é signo da influência da realidade que solicita e pressiona o pensamento, da variedade de circunstâncias ante a qual ele precisa cobrar-se, mas é sempre de uma mesma ideia que nosso pensamento deriva sua luz e seu impulso.
Por mais humilde que essa ideia pareça, ela pode ter em nós uma repercussão infinita, e não somos iluminados, nem ficamos comovidos sem conhecer a presença dela, que sempre nos proporciona a mesma força e a mesma doçura. 5. Nascimento das ideias e das palavras. Para compreender o mistério da criação, basta ficar atento àquele momento pleno de delícia e de ansiedade em que assistimos, na vida do espírito, ao nascimento das ideias. Inventar ideias é inventar o mundo. A ideia é o ato da inteligência criadora. Aceitemos que a ideia não seja mais que um nome. É preciso, então, restituir ao nome seu valor primitivo e sagrado. Se ele é capaz de carregar a ideia, é porque constitui um talismã que nos permite tomar posse de todas as coisas, nomeando-as, apreender-lhes a sonoridade interior, a concavidade misteriosa e o sentido. É preciso proferi-lo, ao menos em voz baixa, para que se estabeleça entre a ideia e o espírito aquela interação sutil que produzirá outra interação mais sutil ainda entre quem fala e quem ouve. Com frequência, as palavras levam nosso pensamento mais alto e mais longe do que teriam levado exclusivamente suas forças. Abrem o olhar para um vasto horizonte de luz, onde inicialmente ele só vislumbrara lampejos esparsos, e o pensamento sempre encontra nas palavras uma espécie de promessa ou até de risco que desperta suas esperanças e por vezes as supera. Há entre o nascimento das ideias e o das palavras uma identidade tão perfeita que a própria palavra inspiração existe para traduzi-la. É próprio da inspiração produzir entre o pensamento e a linguagem aquela correspondência miraculosa que a razão sempre busca justificar e que a deixa a um só tempo plenamente satisfeita e impotente. Quando encontramos a verdade, a ligação entre as ideias e as palavras se apresentam a nós com tal caráter de naturalidade e necessidade que ela é incapaz de se desatar. Se nos parece possível modificá-la, mesmo por jogo, é de temer que a tenhamos adotado também por jogo, que só tenhamos apreendido da ideia a roupagem e não o corpo. É que a palavra é o corpo da ideia e constitui algo uno com ela. Não é um signo escolhido entre mil para expressar uma ideia já presente, pois a ideia deve encarnar-se para ser. Enquanto isso não acontece, ela permanece no limbo, mas assim que vem animar a palavra mais corriqueira, ela vive e lhe dá vida, e a palavra adquire uma modulação interior pela qual parece revelar-nos um segredo do mundo espiritual. Pouco importa que se possa contestar agora a realidade da inspiração e sustentar que ela se reduz a uma vigilância atenta e minuciosa dos movimentos mais secretos de nosso pensamento. Vigiar esses movimentos não é, no entanto, produzi-los. Escavar o canal não é fazer a água correr nele. Reconhecer o que é preciso negligenciar e o que é preciso reter é pressupor que tal já se possui. É adaptar o pensamento a nossos desígnios, não é dar-lhe o ser. 6. Violência e calma da inspiração. Sempre parece existir na inspiração uma espécie de violência que nos é feita. Todas as potências de nossa vida interior se veem, por assim dizer, alçadas e levadas acima de si mesmas,
sem que nenhum consentimento nos seja solicitado. No entanto, esses movimentos confusos que abalam todo o ser não devem ser procurados. Seria necessário antes retê-los que provocá-los. Eles só têm valor pela fonte que os alimenta. Ela não raro é impura. Não existe paixão que no momento em que nos captura não produza uma agitação da carne. Convém não nos comprazermos nesses toques misteriosos que manifestam a fraqueza de nosso corpo e não a perfeição da potência que o perpassa. Mas sempre existe na inspiração um esforço doloroso que a assemelha a um parto, simultaneamente inevitável e pleno de impulsos voluntários. Ela nos mostra, com admirável nitidez, que toda a criação é um só tempo uma necessidade natural e um livramento. Por isso, junto com a alegria que ela nos dá, é inevitável que nos faça sofrer, pois demonstra um desprezo absoluto com respeito a nosso ser individual, que é momentaneamente reprimido, que deve retrair todas as suas potências próprias numa espécie de imobilidade de sono, para deixar de ser um obstáculo e tornar-se um caminho para o fluxo que o invade, que só serve a um Deus estrangeiro, do qual ele se tornou o veículo. Ele ainda preserva uma semiconsciência de si próprio, mas é para sentir essa coação a que está submetido para perceber, com um desgosto involuntário, que todos os bens aos quais estava apegado, suas lembranças, seu saber, suas afeições e seus desejos se tornaram inúteis, agora que ele é impelido por um movimento mais potente e dotado de uma origem mais elevada. Mas o eu individual se recusa a sucumbir, quer conduzir ele próprio os seus assuntos, defende sua própria faculdade de examinar e de julgar, como se ela fosse a salvaguarda de seu próprio ser. No entanto, deseja que o objeto de sua busca acabe um dia por lhe ser dado e precisa então consentir em ser vencido. Deve aniquilar-se para ser plenamente satisfeito. E basta que cesse sua inveja para que sinta penetrar em si uma graça sobrenatural pela qual ele é a um só tempo dissolvido e regenerado. Mas então a inspiração deixa de se assemelhar a uma exaltação interior pela qual produziríamos um mundo novo, numa espécie de inebriamento, quando ela alcança sua forma mais perfeita e mais pura. O eu já não é por ela coagido. Ela não é mais que uma calma, e até um vazio da alma, uma abertura para um mundo a um só tempo, mais profundo e mais próximo, cujo acesso nos era recusado até então, e que de súbito nos é revelado. 7. Atenção e amor. Todo conhecimento é um ato de atenção e amor. É sempre um reconhecimento, não no sentido de já haver ocorrido uma vez, como pensavam os platônicos, pois o que seria então esse primeiro conhecimento? Mas no sentido mais vivo e mais belo de ser uma homenagem que prestamos ao universo de que aurimos nossa existência e que nos sustenta e alimenta. É o conhecimento o que nos dá a presença e a fruição do ser, como não seria também seu louvor? No entanto, o conhecimento torna possível a ingratidão daqueles filósofos, que vendo que ele depende de sua atenção, imaginam ser ele a obra sua e não um dom que se limitam a receber. A atenção é a um só tempo um ato de liberdade, visto que dela me sirvo, e um ato de docilidade, visto que me faz participar de uma realidade que me é dada
Assim, é quando o espírito é mais ativo e tem mais consciência de acolher a verdade em vez de produzi-la. A atenção se assemelha ao amor. Com ele é um consentimento que nos cabe dar ou recusar e que, no entanto, suscita e supera nossa vontade. As ideias que fogem de nós não devem ser solicitadas nem perseguidas. Elas nascem, como os movimentos do amor, de certos encontros nos quais não há demanda nem oferta, e que proporcionam um dom gratuito e inesperado. Mas com frequência, deixamos passar despercebidos os dons que a providência nos destina. Nem sempre estamos prontos para pensar ou para amar. No entanto, para além da sabedoria, que é sempre senhora de si, mas que não raro se contenta com pouco ou com nada, existe um estado de confiança e de abandono que nos prepara para receber tudo. Esse estado pressupõe que se tenha feito dentro de si uma espécie de vazio interior, que já se esteja livre de toda preocupação particular. Ele constitui, com respeito ao universo, uma humildade, uma espera e, ao mesmo tempo, um chamado. Não existe atenção que não seja animada por uma intenção que é ela própria mediadora entre a atenção e o amor. E dispomos de nossa atenção como dispomos de nossa vontade, mas a verdade nos responde como bem entende e não como desejamos. É que o olhar depende de nós, ver não. Sucede apenas que olhar é escolher, é amar. E como a luz não se ofereceria àquele que a procura e que, ao procurá-la, a ama e, ao amá-la, já a possui? Existe um ponto onde o olhar atento e o raio que o ilumina se fundem e não constituem senão algo uno. Observa-se um círculo admirável entre o amor e o conhecimento, pois o conhecimento suscita o amor e o amor suscita o conhecimento. O amor é semelhante a um conhecimento buscado, o conhecimento a um amor possuído. O conhecimento é a redenção do mal da individualidade e nos reúne ao universo, do qual o pecado nos separava. 8. Penetrar o mundo das ideias. É preciso que cada um de nós se torne semelhante a um ser espiritual e a uma espécie de puro demônio, que escute apenas suas vozes secretas, mas numa calma interior que nenhum estremecimento do corpo viria a perturbar, pois o verdadeiro mundo é o mundo das ideias e não o mundo das coisas. Assim que o penetramos, sentimos-nos iluminados, nossa própria natureza, nosso destino, a conduta que devemos ter, nossas relações com os outros seres nos aparecem sob uma luz móvel que regozija nosso olhar e imanta nossa vontade. Assim que o deixamos, ficamos entregues às forças cegas da natureza. Sentimos apenas nossa escravidão e nossa miséria. Só encontramos a luz perdida quando nos voltamos para esse mundo invisível. Ele existe independentemente de nós, visto que podemos deixá-lo para que ainda se descubra a nós mesmos é que devemos agora deixar, pois não criamos de maneira alguma as ideias. Elas são os elementos de um universo de pensamento, assim como os corpos são os elementos de um universo de matéria. Revelam-se a nós por um ato de inteligência, assim como as coisas se revelam a nós por um ato do olhar. E assim como nossa atividade prática se apossa das coisas e delas tira proveito para o corpo, nossa atividade pura escolhe entre as ideias e pela composição que faz delas, compõe vossa figura espiritual. Assim,
pode-se dizer que todas as ideias que vêm iluminar nosso espírito são de Deus. Mas a ordem que estabelecemos entre elas é do homem. Cabe a nós apenas escolher o caminho que nosso pensamento vai tomar. Seja qual for o caminho, inúmeros materiais nos são oferecidos. Cabe a nós construir com eles nossa própria obra. No mundo do pensamento, fazemos a cada passo descobertas que nos assombram e nos extasiam. É próprio do sábio saber fazer bom uso de tantos tesouros e guardá-los eternamente, para regozijar seus olhos e seu coração. Não é nada assombroso, portanto, que nem sempre tenhamos domínio sobre nossos pensamentos e que eles nos dominam também. Parece que nós lhe conferimos movimento, mas esse movimento nos arrasta, e quando a descoberta irrompeu, somos como o espectador que foi procurar o espetáculo que tem diante dos olhos, mas que ele, de forma alguma, criou, que ele apenas pressentia antes de conhecer, que ele agora contempla com surpresa e admiração, e pelo qual se deixa capturar quase de imediato. As ideias nos pertencem apenas como nossos filhos. Somos senhores da atenção, assim como somos senhores da geração. A hora do nascimento, porém, é para nós uma hora de ansiedade. Não sabemos de antemão que presente o céu nos enviará. E nossos filhos vivem diante de nós e não para nós, com uma vida na qual a nossa se reconhece e se prolonga, mas que todavia nos ultrapassa e nos maravilha. 9. Ambulare in ortis Dei. Assim como o corpo está situado no espaço, a alma está situada no espírito puro. E assim como o movimento do corpo nos revela incessantemente novos objetos, o movimento da atenção nos revela incessantemente novas ideias. No entanto, assim como o objeto não é uma propriedade do olho que o vê, assim também a ideia não é uma propriedade da alma que a pensa. O conhecimento é uma viagem repleta de surpresas pelo mundo das ideias. Cada um dirige sua própria marcha, mas ninguém prevê as revelações que lhe serão feitas. E os espíritos são como os corpos. Existe uma semelhança entre todos os que habitam o mesmo local e que contemplam habitualmente o mesmo horizonte. Que coisa admirável a meditação! Sem emprego de meio material algum, simplesmente silenciando o amor próprio, fechando a porta para todas as solicitações de fora, recusando o acesso a todas as preocupações individuais que nos retêm e nos distraem, pela simples disposição da atenção que se presta à luz interior e que escuta a voz que nasce internamente, graças à humildade de um simples ato de consentimento. Assiste-se ao nascimento em si de um espetáculo miraculoso. As ideias adormecidas despertam, erguem-se, reúnem-se em coros, desaparecem e reaparecem, como que para nos desvelar sua forma sempre semelhante e sempre variável, a maleabilidade e o ritmo de sua vida secreta, a constância móvel de sua eterna presença e essa bela harmonia que as une com as filhas de um único amor. Elas não aceitam ser apreendidas por mãos ousadas demais, nem ser olhadas com excesso de cobiça. Não se dobram à nossa vontade, nem aos artifícios grosseiros de nosso método. Não morrem, mas escapam assim, que se queira captá-las ou simplesmente retê-las. Vozes silenciosas, formas sem contorno, passos que permanecem. As ideias nos introduzem no mundo luminoso,
onde nossa alma nasce para a vida eterna. Elas próprias são alheias ao nascimento e à morte. Não param de ser quando paramos de contemplá-las. Não ocupam lugar algum. Não mudam de lugar, não nos penetram. Antes nos acolhem entre elas. E nossa alma, ainda tímida, se abre para a verdade e para o amor, ao se tornar sensível à sua divina presença. Mas como dirigir nosso olhar para elas antes de conhecê-las? E se estão todas juntas, no limite da atenção, qual delas responderá ao nosso chamado? Nosso corpo é sempre retido num ponto do espaço. Nossa vida, sempre envolvida numa aventura. Nossa sensibilidade, sempre abalada por uma emoção. Para penetrar o mundo das ideias, não é preciso que nos desviemos desses acontecimentos. Basta consentir em descobrir seu significado e, por assim dizer, em envolvê-los na atmosfera radiosa do desinteresse puro. Cada um deles é o toque sensível de uma ideia, que seja também o portal que nos faz adentrar o mundo da graça sensível, incapazes, sem sermos destruídos, de nos elevarmos até a unidade perfeita. Nós a sentiremos presente em toda parte, e como que disseminada na variedade incontável desses belos seres de pensamento, imortalmente jovens e imortalmente puros, que não cessam de nos revelar, sem alterá-la nem jamais esgotá-la, a verdade em todas as suas faces.